Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações numéricas na química, né? O que nós vamos começar a utilizar, fazer essas operações com números, né? Agora na química. Então, aqui nós devemos, antes de tudo, né? Conhecer algumas grandezas químicas. As grandezas químicas, ok? A primeira delas que a gente já viu é o número atômico, tá? Vou colocar aqui de outra caneta, né? Então, nós vamos ter aqui a primeira grandeza, que é a que nós já conhecemos, que é o número atômico, tá? Número atômico, né? Que é referente basicamente à massa do átomo, né? Um nível mais atômico. Aí, de acordo, a gente vai passando e a gente vai aumentando aí a quantidade, né? Tipo, de célula para tecido, para órgão. Aqui nós temos de átomo. Aí nós vamos para a molécula, para o conjunto de átomos, depois para a molécula, enfim. Nós vamos fazer assim. Então, o número atômico é representado por A, não é? Que representa a massa aí do átomo, que é número de prótons mais número de nêutrons, né? A gente acha o número de átomos assim, certo? Então, por exemplo, no átomo de cálcio, que tem 20 prótons, ele vai ter uma massa de 20 mais 20, né? Vai ser 40, certinho? Próximo tipo de grandeza que nós temos vai ser a inédita, né? Uma mais inédita, que será a massa atômica, né? A massa atômica propriamente dita, que às vezes a gente confunde o número atômico com massa atômica, né? Mas é diferente. A massa atômica, ela vai ser dada em uma grandeza, com uma grandeza, uma unidade diferente, que vai ser a unidade de massa atômica, uma, tá? Justamente o que que é a uma, né? Mas o que que é a uma? Que é uma? A uma será basicamente a massa 1 sobre 2, 12 avos da massa do carbono, do átomo de carbono, tá? Da massa do átomo de carbono, carbono doce, né? E a gente sabe que tem outros tipos de carbono, mas é do carbono doce. Então, isso aqui fica parecido com a dúzia, né? Pra gente deixar mais claro, né? Uma dúzia ou essas unidades de medida que vão ser equivalentes a uma outra quantidade, né? Por exemplo, a dúzia vale 12 alguma coisa, né? Por exemplo, aqui só a gente tem que uma unidade equivale a 1,6, isso daí equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos, tá? Mas isso não é muito importante pra gente, né? Só pra gente saber da onde que vem a unidade de massa atômica, certo? Então, é utilizado para expressar a massa de partículas atômicas. Expressar a massa de partículas atômicas, ok? Tanto que quando a gente coloca ela no Google, a gente já tem aquele gráfico de pizza, né? Repartilhado assim umas 12 vezes, assim. Aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 8, né? Então, a gente faz mais um aqui e mais um aqui. Nós tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, a gente tem 12.
12 partes aqui desse átomo de carbono, né? Esse aqui é o carbono. Se a gente repartir ele em 12 partes, nós vamos ter esse gráficozinho. E o que refere à unidade massa atômica é só uma parte aqui para representar as partículas de outro elemento também. Então, é utilizado essa representação, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao que é massa atômica. A massa atômica é um elemento, agora a massa atômica em si, né? O que é massa atômica, MA. Vou colocar até de vermelho, tá? Para ficar mais diferente. É a média, tá? Vai ser a média ponderada das massas de um isótopo, de seus isótopos, né? De um mesmo elemento. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, ó, a massa, a média, né, das massas, média ponderada, tá? Por que ponderada? Eu vou falar brevemente. Das massas atômicas dos isótopos, né? Isótopos são a mesma quantidade de prótons, né? De um elemento. De um elemento. A mesma quantidade, a média ponderada das massas atômicas de isótopos, que são aqueles que têm igualdade, aqueles elementos que têm mesmo número de prótons, né? De um só elemento. A massa atômica é expressa por U também, né? Assim como eu havia dito, ou uma, tá? Ou um ou outro. Tanto que esse 1 equivale a 1,6. Então, se a gente tiver, por exemplo, 60 de massa atômica, é 60 vezes 1,6. É 60 vezes 1,6 vezes, certo? Então, essa é a nossa massa atômica. Vou colocar o exemplo aqui, por que que ela é a média, né? Média ponderada. Massa atômica é igual à soma, né? Aqui, ó. Você vai ter a média ponderada. Média ponderada, a gente pega o valor, né? A massa de um isótopo, esse A tá equivalendo a isso, vezes a porcentagem desse isótopo, tá? Mais a massa de outro isótopo, multiplicado pela porcentagem, novamente, desse isótopo, aí assim sucessivamente. Se tiver só 2, fica só 2, isso tudo divide pelo total da porcentagem aqui, que é 100%. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula de massa atômica e nossa definição também, tá? Massa atômica, isótopos iguais prótons, né? Então, por exemplo, se a gente pega, vou colocar um exemplo aqui, né? O boro, né? 10 e o boro 11. O boro 10, ele tem ocorrência, ó, o boro 10, ele tem ocorrência a ocorrência é o que? A manifestação na natureza, né, de cerca de 20%, tá? E o boro 11, ele tem a ocorrência de aparecer na natureza de 80%. O que a gente vai fazer aqui? A gente já tem a massa atômica, que é 10, né? Massa atômica que já tá dando 10. Então, vai ficar como? Vou fazer de vermelho. Vai ficar 10. A média atômica vai ficar 10 vezes 20 mais 11 vezes 80, dividido por 100%. 100%. Então, a média atômica vai ser 200 mais
880, né? Dividido por 100, certo? Corta. E nós vamos ter uma média atômica de 10,8 U. Ok? Então, essa é a nossa massa atômica, certinho? Nossa massa atômica. Outra unidade que nós temos, né, como eu coloquei aqui, nós temos 5 e mais 2 números que são dados, né? Então, as grandezas. Outra unidade aqui é a massa molecular. Tá? Massa molecular. A massa molecular, ela vai ser, nós vamos tê-la como a soma, né? Vou colocar o símbolo aqui de soma das massas atômicas, tá? É a massa molecular. Não confundam com molar. Então, aqui é a soma das massas atômicas, ou seja, se um elemento, exemplo aqui, um elemento ele vale uma fórmula aqui, um elemento não, um composto, onde nós temos a massa atômica de hidrogênio 2, né? 2 vezes 2, 1 vezes 1, 2. 1 vezes 1 não, 1 mais 1, 2. 2 mais enxofre, que é 64, e mais 16 vezes 32. 16 vezes 32, que é 64, e enxofre, que é 32. Dá um total de 98 U, né? Então, aqui é a soma das massas atômicas, também dada em U ou uma, tá? A soma da massa atômica, massa molecular. Outra grandeza que nós temos é a massa molar, e a mais, né? A mais complicadinha, massa molar. Não confunda com massa molecular, tá? A massa molar, ela vai ser dada aí em um número de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23 unidades elementares de determinada espécie. E a massa, ela é presente em 1 mol de qualquer substância, tá? Numericamente, as massas atômicas e molar são iguais. O que é massa molar? Massa molar vai ser a massa atômica, tá? Ou a massa molecular dividido por mol. Tá? Essa é a nossa fórmulazinha aqui de massa molar. Em gramas por mol, né? Gramas por mol. Então, a unidade dela vai ser gramas por mol, assim, ok? Em gramas por mol. E ela vai ser equivalente ao número de Avogadro. Avogadro, que é igual a 6,0,2 vezes 10 a 23 unidades de determinada espécie. Espécie, tá? Assim como nós temos, por exemplo, uma dúzia, tipo o ovo aqui. Uma dúzia de ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Uma dúzia é o mesmo que 12 ovos, não é mesmo? Nós temos aqui a ocorrência de 12 ovos, certo? E é o que é equivalente a mol, né? Um mol, aqui eu não vou desenhar as partículas, né? Ou algo do tipo. Como é algo muito
quase que imensurável, muito difícil de mensurar, ela foi usada aí, essa unidade de medida que é o mol, para tentar explicar, né, ou facilitar a nossa vida, porque se a gente for colocar 6, trilhões, não sei quantos trilhões de partículas, ficaria bem mais difícil. Então, é usado aqui o 6,02 vezes 10, 23 mol, 23 partículas, né? Que pode ser átomos, moléculas, enfim, coisas muito grandes, certo? Então, é utilizado aí o mol, assim como a dúzia, ok? Então, nós vamos ter aí a massa molar, tá? Por exemplo, nós vamos ter aqui, exemplo, um mol de O2 é o mesmo que o O2, a massa de O2, que é 16 vezes 2, né? Aí, que dá 32 gramas de massa molar, que é 32 gramas por mol, tá? Então, nós vamos ter sempre essa. Aqui nós falamos de um elemento, mas vamos dar um exemplo aqui com um composto, né? Por exemplo, H2SO4. Vai ser igual a 6 vezes 0, 2 vezes 10 a 23 moléculas de H2 vezes SO4, que é igual a 98 gramas por mol, tá? Então, vamos ter uma relação de igualdade entre alguns, né? Antes de falar dessa relação de igualdade, vamos falar do volume molar, tá? O volume molar, que é semelhante à questão do mol, só que é dado em volume mesmo, né? Não vai ser uma massa, mas vai ser dado em volume, né? Porque às vezes os elementos podem ser líquidos e não necessariamente ser dados em massa. Então, o volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás. Gás. Tem que ser gás especificamente. Interessante. Gás. Eu achei que poderia ser líquido também. Mas líquido ainda dá para colocar mais ainda em, em gramas, né? Em massa. Mas gás, talvez nem tanto. Esse volume pode se alterar com a variação. Pode alterar dependendo da pressão, né? Como nós vimos, e temperatura. Lembre-se disso, que o volume, né, PV é inversamente proporcional à temperatura, né? Então, os gases ideais. Então, nós temos aqui o volume molar. E o volume molar, como um mol, vai ser igual a 22,4 litros, tá? E como você chega nesse 22,4 litros? É igual a constante de Avogadro, né? A gente tem já um número aqui. Como eles chegaram através daquela fórmula do PV por você, nunca rezei tanto. Então, nós vamos ter a pressão, uma atmosfera, vezes volume, né? Que a gente quer chegar ali. O N vai ser uma constante, o número de mols, né? Da molécula, não sei assim quantos mols. Por exemplo, mudar aí um mol. A constante dos gases geralmente é dada, né, com 0,082 vezes temperatura, que é em Celsius, então 273. Se a gente resolver toda essa fórmula, a gente vai ter 22,4 litros, tá? A gente acha esse volume molar aqui. Isso vai
vai funcionar tanto para física quanto para química também, né? Por isso que é interessante essa interdisciplinaridade. Então, nós vamos ter que relação aqui, né? Já falamos do número de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23, certo? Que é a quantidade de entidades elementares, pode ser átomos, elétrons, colocar aqui, ó. Moléculas, átomos é os mais conhecidos, né? Mas pode ser elétrons, podem ser íons, tá? Enfim, pode ser isso tudo. Partícula. Pode ser tudo isso. Então, unidades elementares equivale a todos esses aqui. Qual é a relação que nós vamos ter aqui? A relação vai ser de 1 mol, que vai ser o mesmo que a massa atômica dada ali, colocar em N, que vai ser o mesmo que 22,4 litros, que vai ser o mesmo que 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, essa relação é muito importante saber, estar sempre em mente, porque é o que nós vamos usar para fazer as relações, converter, balancear, depois converter as unidades aqui e depois fazer a regra de 3 para obter o que a questão está solicitando, certo? Então, aqui nós temos a relação mol, 1 mol, massa molar, litros e entidades elementares. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.